Olá pessoal, tudo bom? Esse é um vídeo um pouco diferente. É, Eu gosto muito, evidentemente que isso é um gosto muito pessoal, muito particular. Eu gosto muito de filmes de tubarão e filmes de jacaré. Eu não sei porquê, mas eu sou um pouco tarado por essas duas criaturas. Eu assisto todos os filmes, todos os documentários, tudo que existe para assistir desses dois bichos. Eu gosto muito desses bichos, eu não sei porquê. Tem algumas coisas que a gente não tem explicação. Tem alguns bichos que a gente gosta e tem alguns bichos que a gente não gosta. E eu gosto muito desses dois bichos. Então eu resolvi fazer uma lista, já que eu já falo de filmes no canal. Resolvi fazer uma lista dos 10 melhores filmes de tubarão do cinema, sem ser documentário, evidentemente. E uma lista dos 5 melhores filmes de jacaré do cinema, mesmo sistema, sem ser documentário. Por que 10 de tubarão e 5 de jacaré? Por um motivo muito simples. Existem muito mais filmes de tubarão do que filmes de jacaré. Então, assim, fica muito difícil. Realmente não dá para você fazer 10 filmes de jacarés que você possa indicar, porque a maior parte desses filmes são filmes ruins, são filmes de baixo orçamento, são filmes que a gente pode dizer filmes trash, né? Apesar de que quem gosta do tema de tubarão e jacaré assiste qualquer coisa. Eu assisti recentemente um filme de tubarão, chama-se Tubarão do Gelo, Tubarões do Gelo, alguma coisa assim. É, Se passa no Ártico, né? Assim, é um filme extremamente trash, assim, podre até, você pode dizer. Os tubarões primeiro eles começam a atacar na beira do gelo, né? Para quem chega na beira do gelo, a divisa do gelo com a água. E depois eles passam a invadir o gelo. Eles passam aquela barbatana dorsal do tubarão passa a cortar o gelo assim para derrubar, assim derrubar uma construção. Quer dizer, é uma coisa absolutamente absurda, né? Tem alguns filmes absurdos de tubarão, como Sharknado, que os tubarões voam. Tem tubarões da areia, esses tubarões que mergulham na areia e atacam. Quer dizer, tem todo tipo de bizarrice, né? Mas eu procurei, apesar de gostar de quase todos os filmes de tubarão e jacarés, porque eu gosto da temática, eu procurei fazer uma lista dos melhores para indicar para vocês. Para quem gosta da temática de tubarão e jacaré, provavelmente já deve ter visto tudo, mas para quem gosta de um filme bom, que tem essa temática, mas não seja tarado por jacarés e tubarão, talvez ajude. Então, vamos à lista. Vamos lá. Bom, a lista não está em ordem de preferência do melhor para o pior ou do pior para o melhor, não tem esse tipo de preferência. No caso de Tubarão, eu posso dizer que o melhor filme de tubarão já feito é exatamente o original, o filme de 1975, O Tubarão, dirigido pelo Spielberg, estrelado pelo Roy Scheider, pelo Robert Shaw e outros, Richard Dreyfuss e outros atores, que para mim é o grande clássico, né? É um dos grandes clássicos do cinema, tanto como filme, quanto como filme de terror, quanto como filme de tubarão. Do que se trata? Bom, eu acho que todo mundo já assistiu, mas enfim. É uma cidade de balneário e tá durante o verão, né? A cidade está cheia de turista e aparece um turista morto. Parece um ou uma turista morta, não sei agora, não lembro. E evidentemente que as pessoas começam o que será que matou essa turista, né? E algumas pessoas já estão suspeitando, pode ser um jacaré, pode ser que não seja e tal. Há quem diga que já ouviu o jacaré passando por lá, enfim. O fato é o seguinte: o prefeito se recusa a fechar as praias, porque praia é grana, né? É época de turismo. Então, ele se recusa a fechar as praias. E o xerife da cidade, que é o Roy Scheider,
é obrigado a tomar conta, patrulhar aquela região, para que os turistas e os banhistas, né, principalmente, consigam usufruir daquele balneário em paz. E até que acontece um ataque durante o próprio, quando tá a praia cheia, e acontece um ataque ali. Então aí, bom, aí não tem jeito. Aí evidentemente o público foge, os banhistas fogem, e aí eles têm que fechar a praia. Bom, como resolver isso? Eles têm que caçar esse tubarão. E para isso eles contratam um caçador, que é o Robert Shaw, que tem um navio caçador de tubarão. A cidade paga uma grana para ele. Em paralelo, chega também na cidade um oceanólogo, né, um cara que estuda criaturas marítimas, que é o Richard Dreyfuss, para fazer um estudo, para tentar descobrir que espécie é e tudo mais, para ver se consegue capturar e tal. E aí embarcam nesse navio tanto o Roy Scheider, tanto o xerife quanto o capitão do barco, que é o contratado para caçar o tubarão, e também esse cientista. E eu não vou contar mais para não dar spoiler do filme, mas é um filme bastante conhecido, né? É, bastante conhecido de todo mundo. Provavelmente todo mundo já assistiu. Quem não assistiu já sabe o que acontece. Mas enfim, eu não vou contar mais sobre o filme. Até porque eu vou falar sobre muitos filmes. Se eu ficar falando demais, não vai dar tempo, né? Bom, o próximo filme que eu vou falar de. Ah, esse filme Tubarão de 1975, acho que eu já falei, né? Tomar um guaranazinho, né? Porque tem que molhar a boca. O próximo filme que eu vou falar saiu aqui no Brasil. Ah, o Tubarão, o nome do filme original é Jaws. Jaws é a tradução de Jaws é mandíbulas, né? Então, evidentemente que é uma alusão às mandíbulas do tubarão. O segundo filme que eu vou falar, ele saiu no Brasil em 2017. Ele foi produzido em 2017. E ele saiu no Brasil com o nome de Medo Profundo. E o título em inglês é 47 ou 47 Meters Down, ou seja, 47 metros abaixo. Do que se trata isso? Bom, se trata de duas irmãs que estão fazendo uma viagem para o México e elas resolvem embarcar numa aventura de um barco que faz mergulhos submarinos para explorar, tubarões. Só que o mergulho é dentro de uma jaula, daquelas jaulas todas protegidas e tudo mais. Então, são várias pessoas, né, fazem mergulho, sobem e tudo mais, até que as duas irmãs entram e ocorre um acidente, porque os tubarões começam a atacar. Eu tô falando sempre jacaré, né, mas é tubarão. Os tubarões começam a atacar a gaiola e começam a pesar em cima da gaiola. Então, arrebenta o guindaste que está segurando, né, no barco, e a gaiola acaba caindo no fundo do mar, ou seja, 47 metros abaixo da superfície do mar. E elas ficam presas lá e os caras têm que resgatar de alguma maneira. Como eles vão resgatar? Bom, eles precisam chamar ajuda. E elas ficam presas naquela gaiola. O ar delas está acabando, elas estão rodeadas de tubarão por fora da gaiola, elas não podem sair nadando. E elas têm que dar um jeito de resolver a vida delas. Como é que elas vão sair dessa enrascada? Bom, você vai descobrir isso assistindo o filme, porque eu não vou contar mais nada sobre esse filme. O terceiro filme de Tubarão saiu no Brasil com o nome de Mar Aberto, de 2003. E o nome em inglês é Open Water. Open Water seria água aberta. Na verdade, não existe água aberta, seria mar aberto, né? Então a tradução ficou até que bem interessante. Do que se trata? Bom, é um casal que foi fazer uma viagem de turismo para a Austrália, se eu não me engano. Se não for para a Austrália, é um outro destino desses que tem praias e tudo mais. E eles vão junto com outros turistas dentro de um barco e eles vão fazer mergulhos 2 a 2, né? Numa área para verificar, para explorar o fundo do mar, para mergulho de turismo, né? Aqueles mergulhos que são muito comuns no Caribe é muito comum e na Tailândia é muito comum, em outros locais é bem comum. As pessoas mergulham com escafandro, escafandro não, é máscara, oxigênio, aquelas roupas de mergulho. E elas ficam explorando o fundo do mar, começam a mexer nos peixes, nas criaturas, ver o que tem no fundo do mar, a beleza do fundo do mar, né? Existem alguns tubarões lá, mas o guia turístico diz que
eles não precisam ter medo, porque os tubarões não atacam, são tubarões tranquilos e tudo mais. Bom, enfim. E tem um cara que anota, por exemplo, cada dois, eles descem sempre em par. Então, cada dois que descem, ele anota numa prancheta, né? As pessoas que estão descendo. Então, um dos caras que tava lá, ele estava sem par e ele esqueceu o equipamento dele. Na verdade, ele esqueceu a máscara de mergulho. Sem a máscara, ele não pode mergulhar. Então, ele fica sozinho no barco, assim, com os instrutores, né? Nisso, um dos casais que mergulhou, ele volta para o barco, porque a moça começa, os ouvidos começam a tapar e tal, enfim, ela quer sair da água. Então ela volta junto com o namorado. E aí o cara que ficou sem poder mergulhar, porque ele não tinha máscara, ele pede a máscara emprestada para a moça. Ô, você empresta, tá? Que eu vou mergulhar e tal. Ah, beleza, empresto. Só que a instrutora não deixa ele pular sozinho, porque o mergulho tem que ser sempre feito em dois. Bom, então aí ele convence o namorado da moça a pular junto com ele, para que ele possa aproveitar também da aventura. Só que nessa brincadeira, o cara que faz a anotação das pessoas que mergulharam, ele não tá prestando atenção nisso, porque isso acontece no meio do negócio. Para ele, todo mundo que tinha que mergulhar já tinha mergulhado. Então ele não nota que essas duas pessoas pularam, ou seja, uma pessoa que não tinha pulado, juntamente com uma pessoa que já tinha pulado, ou seja, pulou pela segunda vez. Então na hora de recolher, porque chega uma hora que as pessoas começam a voltar, porque está na hora de terminar o passeio, né? Então as pessoas começam a subir no barco, então ele vai ticando, assim, dois voltaram, dois voltaram, dois voltaram e tal. E a hora que volta todo mundo, ele começa a colocar na planilha dele, na prancheta dele, que voltou todo mundo. Só que na verdade pularam dois a mais, porque um cara repetiu e outro cara que não tinha ido foi. Isso faz com que esse casal do começo do filme, demora um pouco mais para subir, mas as pessoas não notam a falta dele, porque para contagem tá tudo certo. Todo mundo que pulou voltou. Assim, 10 pessoas que pularam, 10 pessoas voltaram, então tá todo mundo no barco. Então o barco vai embora. E larga os dois, evidentemente, lá. Quando eles sobem, fala, cadê o barco? Não tem barco. Aí começa o filme, ou seja, eles começam a ver barcos longe. Será que é aquele barco? Será que é o outro? Porque tem um barco para cá, um barco para lá e tal. Bom, eles começam. Será que a gente vai atrás? Mas se a gente nadar em direção a um, pode ser que seja o outro. Aí a gente tem que voltar tudo e tal. Enfim, aí os barcos começam a ir embora, o tempo começa a passar e eles percebem que eles estão começando a ser cercados por tubarões. E eles começam a descobrir que eles foram largados lá, na verdade, pelo barco. E aí começa o filme, que eu não vou contar mais nada, mas é um dos filmes mais interessantes dessa temática. O quarto filme, Perigo em Alto Mar, é o título que saiu no Brasil, de 2010, e o nome original dele é The Reef. The Reef seria o Recife. Trata-se de dois casais que vão num passeio de barco junto com o piloto do barco ali. Eles vão, se eu não me engano, na Austrália também. Eles vão explorar algumas regiões de praia. Então eles vão para uma ilha deserta. Então eles ancoram o barco ali, depois eles nadam até a praia, aproveitam a praia e tudo mais. E aí eles voltam para o barco. Já está meio de noite e esse barco ele acaba batendo num recife. E quando ele bate no recife, ele acaba afundando e ele vira de cabeça para baixo. E bom, as 5 pessoas conseguem sair do barco, o capitão e os dois casais conseguem sair do barco e eles montam em cima do casco do barco para se proteger, né? Bom, agora é o seguinte, o rádio não funciona, eles não têm como mandar um sinal de alerta, alguma coisa de socorro e tudo mais. Bom, ou eles ficam ali esperando que algum barco passe, algum helicóptero, alguma coisa que possa resgatá-los, ou eles vão ter que nadar até algum local que eles consigam chegar numa terra, em algum um local habitável e tal, para ser resgatados. Então, um dos rapazes desses dois casais é um cara que tem bastante experiência no mar e tudo mais, conhece mais ou menos a geografia do local. E ele diz: bom, se a gente nadar nessa direção aqui, a gente vai chegar num recife. A gente vai ficar seguro, né? Vai chegar num recife, porque esse barco que a gente está no casco, ele vai afundar uma hora, né? Então não tem jeito.
Então a gente tem que sair daqui. Então se a gente nadar assim durante um dia, a gente chega num recife e tal. Então as duas moças, o capitão recusa. Ele falou: não, eu vou ficar aqui, não vou nadar não, porque tem muitos tubarões nessa água, eu conheço essas águas, não vou mergulhar não, vou ficar aqui. E as duas moças resolvem ficar também, porque elas também não vamos não e tal. Então vão só os dois rapazes. Aí eles pulam na água, come, começam a nadar. E aí quando eles começam a se afastar do barco, elas começam a chamar: não, vem aqui, peraí. Mudamos de ideia, nós vamos junto com vocês. Então no barco fica somente o motorista do barco, que ele realmente não quer isso. E aí os dois casais partem em nado. E esse é o filme. E a hora, conforme eles vão nadando em direção ao Recife, que você não vê o Recife, a única expectativa que o cara diz é que, ó, nadando nessa direção, depois de um dia a gente vai chegar no Recife, mas não dá para ver nada, é mar aberto, é alto mar. Então eles começam a nadar e eles começam a verificar que, assim, de uma hora para outra começa a aparecer uma barbatana de tubarão, começa a aparecer um outro, ou seja, eles começam a descobrir que os tubarões estão rodeando eles. Então eles começam eles têm que nadar para a região, para a direção que eles estão remando, eles estão rumando, na verdade, e ao mesmo tempo eles têm que evitar os tubarões. Então o filme começa aí. Eu não vou falar mais nada sobre esse filme. O quinto filme que eu vou falar é Terror Profundo. Saiu no Brasil com o nome de Terror Profundo, 2017. E o nome original dele é Open Water 3, ou seja, teoricamente a terceira continuação daquele do Open Water, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, por isso que eu estou falando dele aqui. É Cage Diver. Cage Diver, Cage Dive, ou seja, mergulho de jaula, aquele tipo de jaula de observação, né, de tubarões e tal. Então é isso aqui. Bom, enfim, do que se trata? Bom, é o mesmo tipo de problema que eu comentei do outro filme. São pessoas que descem nessas jaulas de observação de tubarões e acabam ficando sitiadas ali e atacando, e com os tubarões atacando ao redor. A jaula não chega a despencar como aquele outro filme, mas eles não conseguem levantar essa jaula e eles ficam cercados por tubarões. Então eles têm que dar um jeito de sumir disso aí, de subir e se salvarem. Eu não vou falar mais muito sobre o filme porque todo o resto já seria spoiler. O sexto filme que eu selecionei aqui saiu como Águas Rasas no Brasil, de 2016. O título original é The Shallows. The Shallows. Então, do que seria esse filme? Bom, é uma moça que ela vai numa praia deserta e ela vai treinar surf. Então ela começa a fazer surf e tudo mais, até que ela é atacada por um tubarão e ela é ferida por esse tubarão. E ela acaba ficando num recife, numa área, uma pedra, assim, tipo uma área de pedras, assim, bem pequena, que fica em uma distância de, sei lá, 100, 200 metros da praia, onde ela deixou as coisas dela, na areia ali, e ela fica presa ali, porque o tubarão, depois de ter atacado ela, que ela conseguiu se esconder na verdade, ela conseguiu subir nesse recife, Recife é uma pedra, um banco de areia, alguma coisa submersa que uma parte fica fora da água, o resto fica dentro da água. Então ela consegue escapar do tubarão e fica ali. Ela está ferida e tudo mais. Só que tem um problema, o tubarão fica circundando esse recife. Então não tem como ela nadar de volta para a praia, porque o tubarão vai matá-la. Então ela tem que dar um jeito de fugir. E é uma praia deserta, ela foi sozinha, não tem amigos, não tem ninguém. Então ela tem que dar um jeito de fugir. Ela tem que dar um jeito de enganar o tubarão ou fazer algum tipo de manobra para que ela consiga se salvar, para que ela consiga chegar na pedra, ou enganando o tubarão, ou tem que matar o tubarão, enfim, ela tem que resolver esse problema dela. Eu não vou contar como que ela resolve esse problema dela, vocês vão ter que assistir o filme, mas o plot do filme é esse.
Sétimo filme, Pânico em Alto Mar. Pânico em Alto Mar, Pânico em Alto Mar. É o próximo filme. Então, eu tô procurando aqui na minha lista, porque é, eu tenho que fazer uma lista, porque eu não vou lembrar todos de cabeça. Bom, Pânico em Alto Mar de 2006 saiu com o nome em inglês de Open Water 2, Adrift. Mas assim, eu tô falando Open Water 3 e Open Water 2, vocês vão dizer, é continuação, mas vocês veem que o roteiro é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse Pânico em Alto Mar é o seguinte: um grupo de dois casais e alguns amigos e tudo mais, eles vão passear de iate, eles estão fazendo turismo, estão de férias e tudo mais. E até que eles começam a beber e tal, e se divertir e tal. Bom, aí surge a grande ideia de pular na água. Bom, vamos pular no mar, né? Vamos aproveitar. A gente está aqui no mar lindo, maravilhoso, a gente está de iate e tal. E eles resolvem pular no mar. Os caras começam a jogar as meninas, pular no colo, então, enfim, aquelas coisas que bêbado faz, né? Adolescentes e bêbados, enfim, fazem. Então eles começam a pular ali dentro. Só que o iate é um tanto alto. E eles esquecem de jogar uma corda ou uma escada, alguma coisa, para eles poderem voltar para o iate. Então eles aproveitam a água, está tudo divertido, bacana, vão aproveitar em casais, vão daqueles amassos na água e tal. Bom, chega um momento que os tubarões começam a cercar, eles começam a perceber que existem tubarões em volta. Bom, e aí eles precisam voltar para o navio, para o iate deles. Como é que faz? Porque eles não conseguem alcançar do mar para a ponta para a borda do iate, eles não conseguem alcançar. E como é que eles fazem para voltar para o iate? Aí começa o desespero, né? Não pensaram antes, começa o desespero. Então, eu paro por aqui e não conto mais nada. O oitavo filme de tubarão que eu coloquei aqui é Terror na Água em 3D. Saiu no Brasil. Shark Night 3D, ou seja, Shark Night 3D, ou seja, Noite do Tubarão também em 3D. É um filme de 2011. Bom, esse aí é uma moça que está voltando para casa. Ela tá, depois de muito tempo, ela volta para casa dele, que ela mora no interior ali, e ela leva uns amigos de volta para voltar para casa dela. E tem uma casa na beira de um rio, de um lago, na verdade, um rio e lago. Não dá para saber exatamente se é um rio ou se é um lago. Parece mais um rio. E ela encontra um ex-namorado dela, que ela deixou durante muito tempo. E existe uma rusga entre eles e tal. Existe ainda uma animosidade entre os dois. E eles vão pro lago e tá tudo certo. Bom, a partir do momento que eles começam a explorar o rio, eles descobrem que existem tubarões ali no rio. E aí, na verdade, esses tubarões foram colocados por alguém, por um grupo de pessoas. E aí eles começa aquela desgraça, porque eles estão acampados numa cabana, que é a cabana da moça, que fica no meio do rio, fica num local isolado do meio do rio. E eles têm que sair dali. Então ali começa não é um filme de tubarão muito é, bem elaborado, já é um filme um pouco mais trash. Os tubarões são meio super bombados e tudo mais, eles têm uma velocidade absurda, eles pulam por cima do barco, enfim, já é um filme de tubarão já não tão bom quanto os demais, mas é um filme de tubarão. Eu tenho que listar 10 aqui, assim, o material humano que o material cinematográfico que eu tenho é esse. Eu não posso inventar, eu não posso fazer mais filmes, então eu tenho que das opções que eu tenho. Assim, os que eu deixei de fora são piores, acreditem. O nono item, nono tubarão que eu selecionei aqui, filme de tubarão. Bom, é o Mega Tubarão. É o filme de 2018, do ano passado. Aqui saiu com o nome de Mega Tubarão. Em inglês é The Meg, que na verdade seria o Megalodonte, né? Aquele tubarão pré-histórico. Do que se trata o filme? Bom, um milionário financia uma estação de pesquisa no Oriente ali, na região asiática ali,
para fazer explorações no fundo do mar. Qual que é a ideia dessa unidade de pesquisa? Existe o mar e eles imaginam que assim, abaixo do mar existe uma membrana, uma, uma camada que separa o mar de uma fossa abissal, ou seja, de uma região mais profunda do que o alto mar. Então eles têm alguns equipamentos, algumas tipo naves submarinas que conseguem furar essa membrana e descer para essa fossa abissal, que é uma região que eles estão explorando, para saber o que acontece lá, o que tem ali e tudo mais, desbravar a fauna, a flora do local e tudo mais. Ocorre que, numa dessas descidas, uma dessas naves submarinas é atacada, ela recebe uma colisão e ela acaba danificada. E tem ali dentro três pessoas que ficam ali presas ali embaixo, né? Porque elas não têm como voltar, porque o submarino delas, o mini submarino dela, está danificado. Bom, então eles têm que fazer um resgate para resgatar essas pessoas. E nisso eles resolvem acionar um cara que participou dessa mesma equipe, mas que abandonou porque no passado ele trabalhava num submarino. O submarino foi atacado por uma criatura, por um negócio que a gente não diz o que é. E esse cara tem que fugir com algumas pessoas. Ele faz o resgate de algumas pessoas e ele acaba tendo que abandonar algumas, porque senão morrem todas. Então ele tem que fazer uma escolha. Ou eu salvo alguns, ou morrem todos. E ele opta por salvar alguns e vários amigos dele acabam morrendo. Então esse cara acaba largando o grupo, ou seja, não quero mais trabalhar com isso, ficou com trauma e tudo mais. Que é o Jason Statham. É um ator bem famoso de Velozes e Furiosos, fez Os Mercenários 1, 2, 3 e tal, com Stallone, enfim. É um carequinha bem famoso. E aí esse cara é chamado para fazer exatamente o resgate dessas pessoas que ficaram lá no fundo. A princípio ele não aceita, porque ele já saiu desse mundo, ele não quer mais trabalhar com esse tipo de coisa e tudo mais. Mas aí falam, olha, uma das três pessoas que está lá no fundo é a sua esposa, a sua ex-esposa. Bom, então aí ele volta para fazer esse resgate. Eu não quero falar muito sobre o filme, eu já estou falando demais, mas enfim, como é que a coisa como é que o problema acontece? O problema acontece a hora que esse cara desce para fazer o salvamento e antes dele descer uma outra nave de uma outra moça dessa estação de pesquisa. Quando eles furam essa tal de membrana que separa o mar da fossa abissal e eles voltam para resgatando a nave, eles acabam trazendo junto um megalodonte. Ou seja, o megalodonte é um tubarão que existiu na época pré-histórica nossa. Seria um antepassado do tubarão na época dos dinossauros. Então é um tubarão de 20 e poucos metros, é um tubarão gigantesco. Então, teoricamente, nessa região abissal ainda vivia um megalodonte. E quando eles voltam furando essa membrana, esse megalodonte passa junto. Então eles voltam para a estação, tá tudo certo, tudo lindo e tudo mais. Aí quando eles, só que a estação é no meio, essa estação de pesquisa é no meio do oceano. E aí quando a filha de uma dessas meninas está passeando ali pela estação e tudo mais, ela vê no mar aparecer a figura do tubarão, porque o tubarão apareceu ali. Bom, e aí o tubarão ataca a unidade, tudo aí, claro, o tubarão não destrói a unidade, mas ele ataca, causa algum dano na unidade e tal. E as pessoas, a unidade de pesquisa realmente descobre a presença desse tubarão, desse megalodonte. E bom, agora eles são responsáveis, já que eles rotaram esse bicho, eles são responsáveis, porque esse bicho começa a nadar em direção a praias, ou seja, ele vai comer as pessoas, ele vai matar um monte de gente. Então eles organizam uma expedição para caçar o bicho. E eu não vou falar mais nada, eu já falei muito sobre esse filme e já dei spoiler mais do que deveria. Então, eles têm que, ou seja, eles têm que capturar esse bicho antes que esse bicho chegue na praia e comece a atacar um monte de gente. Então, é um filme muito interessante porque trata do megalodonte, que seria o ancestral do tubarão, o pai de todos os tubarões. É muito interessante para quem gosta desse tipo de temática, né? O último filme, o número 10,
que eu coloquei aqui é Do Fundo do Mar. Saiu no Brasil como Do Fundo do Mar, de 1999. O título em inglês é Deep Blue Sea, ou seja, é Profundo Mar Azul. Enfim, seria o nome em inglês, a tradução literal. Esse filme eu acho que muita gente deve ter assistido, porque é um filme do Samuel L. Jackson. E o Samuel L. Jackson, depois que fez Pulp Fiction, se tornou um ator extremamente conhecido e fez muitos filmes, né? Então, meio que as pessoas vão atrás dos filmes dele, né? Então, do que se trata o filme? Bom, é uma estação, de novo, uma estação de pesquisa que o Samuel Jackson financia. Ele é um grande empresário, um cara com muito dinheiro e gasta, se eu não me engano, 200 milhões de dólares para financiar uma estação de pesquisa. E essa estação de pesquisa faz experiências com tubarões, principalmente uma tubaroa, uma fêmea da espécie dos tubarões. E eles fazem experiências para tentar descobrir a cura para o mal de Alzheimer, que é um mal que ataca principalmente pessoas idosas. E aí, evidentemente, os tubarões ficam confinados naquela estação de pesquisa e tudo mais. Só que alguns navios, alguns barcos próximos dessa estação começam a relatar que estão havendo ataques de tubarão ali na região. Ou seja, um ou mais tubarão dessa estação de pesquisa está fugindo, porque na verdade eles têm uma cerca submarina para não deixar com que os tubarões fujam. Esses tubarões que são submetidos a testes, a variações genéticas, testes genéticos e tal. Só que existe essa denúncia de que alguns barcos estão sendo atacados e tudo mais. Então Samuel Jackson, que é o financiador do projeto, ele vai para a base para tentar descobrir se aquilo lá tem algum fundo de verdade. E quando ele chega, um pouco depois que ele chega lá e que ele começa a descobrir das coisas lá, a própria base começa a ser atacada pelos próprios tubarões. Capitaneado principalmente por essa tubarão fêmea que, teoricamente, através de mutações genéticas e experiências feitas com ela se tornou um tubarão super inteligente e tudo mais. Então ela seria um tubarão com cérebro. Então ela começa a pensar, teoricamente. Bom, e aí, evidentemente, acaba todo o problema. A estação começa a afundar, começa a encher de água, porque eles começam a destruir o negócio. E aí o filme se passa nesse esquema aí. Então não vou falar mais nada sobre o assunto, que eu já falei demais sobre esse filme. E com isso a gente encerra a relação de 10 filmes de tubarão. Então agora a gente vai falar de filmes de jacaré. São 5 filmes de jacaré e eu vou fazer um plus. São 5 filmes de jacaré e eu vou dar um de bônus. Depois vocês vão entender porque que eu vou dar um de bônus. O primeiro filme que eu vou falar de jacaré tem o nome no Brasil de Medo Profundo. Sim, Medo Profundo. É o mesmo nome em português que deram para um filme de tubarão. Também chamaram de Medo Profundo, que eu já acabei de falar aqui. Só que o filme de tubarão é de 2017 e o filme de jacaré é de 2007. Para diferenciar, o nome dele em inglês é Blackwater, o que significaria água preta, ou água negra, ou água escura. É um filme de 2007. É um dos grandes filmes de tubarão, de jacaré, aliás. Então, do que se trata? Bom, uma família, é, um rapaz, a namorada e a irmã da namorada resolvem fazer um passeio naqueles, sabe aqueles rios que existem na Austrália, existem no Brasil também, existem em vários desses países tropicais, aqueles rios grandes, né, que cortam florestas e tudo mais, ilhas de florestas e tudo mais. Então resolvem fazer uma expedição e eles contratam um cara que é o cara que leva o barco, né, o piloto do barco, para fazer essa viagem, para tirar fotos da natureza e tal, para aquele negócio de emergir, de fazer parte da natureza e tal. E aí ocorre que eles estão num rio bastante largo e eles começam a entrar em canais um pouco mais estreitos.
Nisso, o barco que tá levando eles, que é um barco bastante pequeno, na verdade, um barco de motor traseiro, um barco bastante rudimentar, ele acaba sendo abalroado por alguma coisa. Então, alguma coisa se choca com o barco e o barco vira de cabeça para baixo. E nisso, o piloto some. O piloto some e a irmã, o casal, junto com a irmã, começam a nadam até a beira do rio, ou seja, que tem aquelas árvores, sabe aquelas árvores enormes que tem em mangue, que elas têm raízes para baixo, tem várias coisas para cima, parece árvore seca. Enfim, esse é o panorama do negócio. Eles nadam para essas árvores, sobem em cima das árvores e tudo mais. E aí eles descobrem que o piloto do barco, que é um cara que estava armado, ele foi morto. Na verdade, eles veem o cara sendo atacado por um jacaré enorme. Bom, como resolver? Eles não têm sinal de celular, eles estão no local ermo, não tem como pedir ajuda, estão em cima de galhos de árvore, que para baixo para baixo só tem água, ou seja, uma espécie de mangue que faz divisa com o rio. Bom, como resolver esse tipo de problema? E você tem um jacaré gigante ali atacando eles. E eles têm que dar um jeito de resolver a vida deles. Eles têm que dar um jeito de sair de lá. Como é que eles vão fazer? Bom, como eles vão fazer, vocês vão saber assistindo o filme. Porque eu não vou falar mais nada sobre esse filme. O segundo filme saiu no Brasil com o nome de Morte Súbita. É também de 2007. Os dois primeiros filmes de jacaré saíram em 2007. O nome em inglês é Hog. Do que se trata esse filme? Esse filme tem mais ou menos uma temática, mais ou menos, não exatamente, mas mais ou menos parecida com o primeiro filme. Tem um escritor, um articulista de jornais, o cara que escreve sobre natureza e tudo mais. Ele está em viagem na Austrália, naquela região mais rural da Austrália, e ele entra num barco de turismo, que tem vários turistas, tem, sei lá, uma dúzia de turistas que estão fazendo turismo por aqueles rios, aqueles rios enormes que existem na Austrália. Existe na Amazônia brasileira também, no interior brasileiro existe também, mas no caso se passa na Austrália. E eles estão lá explorando essa brincadeira toda. É um barco muito maior e com pelo menos 12 pessoas, acho, ou mais, eu não lembro a quantidade de pessoas. E eles estão tudo tranquilos e tudo mais. Quem está conduzindo o barco é a filha do dono do negócio. E chegam e ela durante essa viagem ela cruza com o namorado dela que está num barco com outro cara. Ela tem uma rusga com o ex-namorado dela e tal. Enfim. E ela tá navegando assim, e a hora que ela tá passando por um dos canais, mesma coisa, o barco é abalroado por um bicho. Ou seja, o barco vai à deriva. O barco indo à deriva, as pessoas nadam até uma ilha, uma pequena ilha que existe ali na beira do rio. E eles descobrem que o barco foi atacado por um grande crocodilo, um crocodilo bastante grande. E aí tem um problema. Bom, a moça diz: se a gente não voltar a tempo, meu pai vai mandar um grupo de busca para vir buscar a gente e tudo mais. Tá, só tem um problema. Essa ilha que eles estão, o rio tem aquele problema de ele enche e esvazia conforme o horário do dia. Então é o seguinte, essa ilha ela vai durar durante poucas horas. Depois de poucas horas ela vai ficar submersa, porque o rio vai encher. Então eles têm um problema. O que eles precisam fazer? Eles precisam atravessar para outra margem do rio, que é onde tem terra firme, onde eles teoricamente podem se salvar. E como é que eles vão atravessar esse rio com o jacarezão fazendo ronda ali no rio? Aí tem eles tentam várias maneiras e tudo mais que eu não vou contar. Mas é uma coisa diferente do anterior, porque o anterior são três pessoas, um casal e a irmã da moça.
E nesse caso é um grupo grande, um grupo de 12 pessoas e tudo mais, com famílias, com casais, com filhos e tudo mais. Tem os seus medos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero voltar de qualquer maneira, eu quero resolver de qualquer jeito. Não, vamos esperar e tal. Ou seja, tem todo aquele conflito de um monte de gente que na época na hora do desespero, cada um tem uma reação diferente, né? Então você tem toda a psicologia daquele grupo, cada um com uma reação diferente, aqueles que são mais ousados, aqueles que são mais covardes e tal, enfim. É um filme muito interessante, talvez o melhor filme de jacaré da lista. Bom, o terceiro filme que eu vou indicar, o nome dele é Primitivo, também de 2007. Olha que incrível! Três filmes de jacaré no mesmo ano. O nome em inglês é Primeval. Primeval seria primevo, seria primitivo, seria é, basicamente como se fosse um ancestral do jacaré, alguma coisa desse tipo. E na verdade é isso. Existe uma lenda na África, num país africano ali, de que existe um jacaré gigantesco que está atacando um povoado. Nisso é convocada uma equipe de TV para fazer uma reportagem sobre uma equipe de TV americana, se eu não me engano, se não for americana é europeia, para fazer uma reportagem sobre esse bicho. E junto com essa equipe eles mandam também um caçador com uma jaula gigantesca para capturar esse bicho. Então eles chegam na África e começam a desbravar o local ali onde ocorre o ataque dos bichos para tentar o caçador para tentar capturar o bicho e o pessoal da TV para tentar filmar, para tentar fazer um documentário sobre o bicho. E a hora que eles chegam lá, eles descobrem que aquela área onde o bicho está atacando é uma área dominada por uma milícia que tem um dono, ou seja, é tipo um PCC da vida, um comando vermelho da vida. Tem um dono ali. Então eles têm, ao mesmo tempo que fazer essa captura e fazer a filmagem, o documentário sobre o bicho, eles têm que fugir também dessa milícia, teoricamente, que domina uma parte da região. E o jacaré é um jacaré monstruoso, gigantesco e tudo mais. É um jacaré bastante bizarro, porque o jacaré, a hora que ele está na terra, ele galopa como se fosse um búfalo. É uma coisa bem trash e tudo mais, mas enfim, não vou falar mais nada sobre esse filme. É um filme interessante para quem gosta da temática, inferior aos dois primeiros que eu falei, mas é um tema ainda assim muito interessante. O quarto filme que eu vou falar sobre jacaré se chama Pânico no Lago, provavelmente a franquia mais exitosa de jacarés. É de 1999. O título em inglês é Lake Placid. A tradução de Lake Placid seria Lago Plácido, Lago Tranquilo, que evidentemente é uma ironia em relação, uma ironia, porque na verdade não tem nada de tranquilo. Você tem um jacaré atacando no lago, né? Então é um título bastante irônico. Por que eu digo que é uma franquia? Porque esse Pânico no Lago saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que tem 6 filmes desse Pânico no Lago. Então eu vou falar aqui desse primeiro, que é o clássico, o que inaugurou tudo. Bom, um grupo de policiais que faz patrulha no rio acaba testemunhando o ataque de um pescador, um cara que está pescando ali no rio. Alguma coisa derruba o barco dele, faz o barco do cara virar e ataca o cara e mata o cara. Bom, em princípio eles acham que se trata de um urso que atacou o cara e tudo mais, mas eles não sabem exatamente o que é. Então eles pedem uma ajuda da polícia florestal e de uma especialista em biologia, especialista em estudo biológico de uma universidade. Então, ao mesmo tempo você tem o xerife da cidade, que é o Bill Pullman, que é um cara bem famoso, um ator bem famoso aí. E chega um professor de universidade que chega num helicóptero e tudo mais, que ele acha que é um jacaré e ele quer capturar esse jacaré vivo. E ao mesmo tempo chega essa especialista de uma universidade para tentar descobrir do que se trata, qual é o bicho que está atacando, enfim, qual é o troço que tem ali.
E até que eles descobrem que realmente é um jacaré. Mais uma vítima ocorre no lago e eles descobrem que é um grande jacaré que vive ali. Bom, e aí tem aquele detalhe: uns querem matar, outros querem capturar, outros querem estudar, enfim. E aí começa todo o dilema do filme. Então não vou falar mais nada sobre o filme, eu já falei mais do que deveria. É uma das grandes franquias acho que é a única grande franquia de jacaré. O quinto filme de jacaré que eu vou falar se chama O Jacaré Assassino, foi o nome que saiu em português. É de 1980. Provavelmente não é o primeiro filme de jacaré, mas é o primeiro filme de jacaré que bombou, ou seja, que estourou. O nome em inglês é Alligator. Alligator é uma espécie de jacaré, é um tipo de jacaré, é um tipo de crocodilo, vamos dizer assim. Existem várias espécies. Eu não vou falar desse negócio porque não tem nada a ver com o vídeo. É o filme de 1980, ou seja, os efeitos especiais são da década de 80, tá certo? Então você não vai esperar efeitos de 2019, são efeitos de 1980. E nesse filme trata-se de um jacaré urbano. O jacaré aparece dentro de uma cidade e ele começa a atacar a cidade. Ele aparece numa piscina, ele aparece nas ruas e tudo mais. Então ele está atacando um ambiente urbano, que é completamente diferente dos demais filmes de jacaré, que são em rios e lagos. Nesse caso não, é um jacaré urbano, um jacaré invadindo a cidade. E esse filme ele tem um grande interesse, principalmente, vamos dizer assim, para quem gosta do tema, porque é o primeiro filme de jacaré que estourou. Então, apesar dos efeitos especiais um pouco toscos para os dias de hoje, a atmosfera continua a mesma. Então, para quem gosta de filme de jacaré, é um clássico. Nada mais do que um clássico. Então, clássico é todo aquele filme que todas as pessoas deveriam ver, pelo menos as que gostam do gênero. E com isso a gente encerra as 5 indicações para jacaré. No caso do jacaré, eu vou fazer uma menção honrosa. Eu vou indicar mais um filme. Por que é uma menção honrosa e por que não está na relação? Porque é uma sequência, é um filme sequência desse Lake Placid, ou seja, do Pânico no Lago. Teoricamente é o último filme da franquia Pânico no Lago. O título em inglês é Lake Placid Legacy, de 2018, ou seja, do ano passado. O filme super fresco. Por que eu tô fazendo essa menção honrosa para esse filme? Porque é um filme muito interessante. E apesar de ser da franquia Pânico no Lago, ele tem uma história um pouco diferente. Assim, é um grupo que faz, tipo ativista, tipo Greenpeace, esse tipo de gente. Eles fazem ativismo, eles sobem nos prédios, colocam placas, eles fazem pichações e tal, ativismos em relação à natureza e tal. E eles são contratados, na verdade eles fazem uma aposta com outro cara que é um ex-membro dessa turma, é uma turma, né? Que existe um bicho, um gigante nesse determinado local e tal, e eu aposto com vocês que vocês não vão conseguir fotografar, filmar esse bicho, caçar, enfim. E aí eles topam a aposta. Então eles vão nesse local abandonado, eles entram, o local está cercado por cercas e tudo mais, eles arrombam a cerca, entram no local e entram no rio. A hora que eles entram no rio, eles vão em direção a uma sede de empresa que está abandonada. Enquanto eles estão indo, eles são atacados por esse bicho. E aí eles ficam ilhados no local, que é uma espécie de ilha, onde fica a sede dessa empresa que foi abandonada. Então eles têm um problema. Como é que eles vão voltar de lá? Então eles têm problema de energia, de tudo mais. Como é que eles vão fazer para voltar para o local deles, para fugir daquilo ali? Bom, se eles entrarem na água, eles vão ser comidos pelo jacaré. E aí então eles começam a explorar as opções da ilha. Então eles começam a descobrir que nessa ilha existiam pesquisas que eram feitas com jacaré. Então eles veem fósseis, veem esqueletos de jacarés, etc. Então eles descobrem que essa empresa fazia experiências com o jacaré.
E nessa ilha eles acabam descobrindo uma outra pessoa que estava lá, que é um cara que é um ex-funcionário da empresa que tem alguns segredos ali que eles precisam fazer o cara falar sobre isso. Então é um pouco diferente da franquia Pânico no Lago, dos outros filmes da franquia Pânico no Lago. Eu acho um filme interessante, eu gostei desse filme, acho um filme bastante interessante, tem alguns momentos muito divertidos. Então eu coloquei esse filme como uma menção honrosa para dar mais uma opção de filme de jacaré para vocês. Evidentemente que esse filme é para os amantes de filmes de tubarão e de jacaré. Eu não sei quantos são. Eu conheço algumas pessoas. Eu tenho uma amiga, principalmente uma amiga do que não mora em São Paulo, mora no Centro-Oeste, que é tarada por tubarão. Ela tem até uma tatuagem de tubarão na barriga e tudo mais. Enfim, eu conheço algumas pessoas que gostam desses filmes de tubarão, jacaré e tudo mais, e pessoas que gostam, enfim, de filmes de terror, de suspense, de thriller dentro da água e tudo mais, que vão gostar desses filmes. Então, a ideia de fazer esse vídeo com essa indicação desses filmes é exatamente para essas pessoas, para as pessoas que gostam dessa temática. E assim, como eu já assisti todos os filmes de tubarão e jacaré que existem, eu não conheço nenhum filme de tubarão e jacaré que eu não tenha assistido. Pode ser que eu não tenha assistido algum, porque assim, né? O cinema é mundial, existem mais de 200 países no mundo. Pode ser que tenha sido feito algum filme de jacaré ou de tubarão que eu não tenha assistido porque eu não conheço, não saiba que existe. Mas todos que eu conheço e todos que eu sei da existência eu já assisti. Então eu tentei fazer um pente fino dessas duas categorias e mostrar o melhor que existe dessas duas categorias. Ainda que o melhor não sejam todos os filmes excelentes, tem alguns filmes um pouco trash nessa lista. Mas para você fazer uma lista de 10 de tubarão e de 5 de jacaré, você acaba tendo que colocar alguns trashes, porque não tem só obras-primas no segmento, né? Então, eu tentei reunir os melhores filmes que eu consegui, os melhores, evidentemente, o critério de melhores filmes é o critério meu, é o critério pessoal meu gosto pessoal. Então eu tentei fazer a melhor seleção possível para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa seleção. E caso eu tenha esquecido de algum grande filme de tubarão ou de jacaré que eu não tenha incluído nessa relação, por favor, postem nos comentários, mandem e-mails para mim, ou, enfim, me contatem porque eu vou ter muito interesse em assistir algum filme que eu não tenha comentado e que eu eventualmente também não tenha assistido, porque muitos eu assisti e evidentemente não coloquei na lista, porque a lista ela é limitada a 10 e 5. Muitos que eu assisti eu não coloquei na lista. Evidentemente que se eu não conhecer e não tiver assistido, eu vou procurar em buscar esse filme para assistir. Então eu agradeço qualquer contribuição no sentido de melhorar essa lista. E lembrando que nenhuma lista é definitiva, né? A todo momento continuam saindo outros filmes e tudo mais. E a gente vai sempre procurando coisas mais interessantes. Então, sempre abertos a novas sugestões, tá certo? Bom, o vídeo ficou com 40. Nossa, eu estava com 45, agora está com 52 minutos. O vídeo ficou grande, mas eu falei de 16 filmes, né? Então, com um pouco do roteiro de cada um deles, realmente não dá para ficar um vídeo muito pequeno, muito curto. Mas enfim, o vídeo é para esse segmento, para as pessoas que gostam desse tipo de assunto e desse tipo de filme. Então, encerro por aqui. Uma saudação para vocês e até a próxima.